Olá, tudo bem? Recrutamento e seleção, principais ações. Nós temos aqui 6 ações muito importantes. A primeira é requisitar o pessoal, ou seja, formalizar o pedido de recrutamento e seleção. E isso nós já vimos através do formulário de requisição de pessoal. Definir a estratégia, se nós vamos buscar esse novo funcionário, entre aspas, utilizando o nosso quadro já existente, o nosso quadro de colaboradores, ou seja, valorizar a prata da casa, ou se nós vamos buscar esse novo funcionário no mercado de trabalho, perfeito, caso a gente não encontre internamente. O terceiro item, escolher as fontes de divulgação, onde é que eu vou encontrar esse novo funcionário. Cada etapa dessa a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, né? A quarta ação é publicar o anúncio, desenhar esse anúncio. Daqui a pouco a gente também vai falar sobre o que um anúncio precisa conter para ser um anúncio interessante. Além disso, se esse anúncio vai ser aberto ou fechado, tudo isso faz parte do desenho do anúncio. A captação de currículos e, finalmente, a convocação dos candidatos pré-escolhidos. Então, são 6 ações que a gente vai precisar analisar detalhadamente. A requisição de pessoal, ou seja, a formalização do pedido, a definição da estratégia, a escolha das fontes, o anúncio, a captação de currículos e, finalmente, a convocação dos candidatos pré-escolhidos. Vamos passar para o slide definição da estratégia, como definir a estratégia, se é interno ou externo. Observe que eu coloquei aqui um organograma, isso vai nos ajudar bastante a entender que essa escolha ela tem implicações. Nós, profissionais de RH, estudantes e pessoas já gabaritadas, já com alguma experiência, a gente sempre defende que a gente deve valorizar a prata da casa. Óbvio, ter pessoas mais motivadas. Quando você trabalha numa empresa onde as pessoas elas veem as coisas acontecerem, ou seja, pessoas sendo promovidas, é óbvio que essas pessoas ficam mais motivadas. Mas observe o seguinte, sempre quando a gente escolhe alguém internamente, significa que a gente acaba criando uma segunda vaga. Então, observe no nosso slide que nós temos aqui um organograma representando um suposto departamento de marketing, onde nós temos o Oswaldo, que é o coordenador de marketing, e 3 analistas de marketing abaixo dele. Temos a Paula, temos o Otávio e temos o José. Vamos imaginar que o Oswaldo ele saiu da organização. Isso está sendo representado por essa seta, né? A seta sendo projetada para fora do slide. Se aposentou, ou pediu demissão, ou foi demitido, enfim. Não é? O Oswaldo, fato é que o Oswaldo saiu da organização. Se eu não valorizasse a prata da casa, se eu recrutasse esse novo coordenador de marketing no mercado, obviamente que eu só teria aqui uma oportunidade, perfeito? Agora, imagine que a sua empresa é uma empresa que investe em treinamento e desenvolvimento, então a empresa acaba preparando as pessoas para futuras vagas. Vamos imaginar que os 3 funcionários, os 3 analistas de marketing receberam esse investimento, ou seja, Paulo, Otávio e José já participaram de cursos internos ou externos que melhorou o pacote de competências individuais, né, de cada um, de modo que os 3 tiveram condições de disputar internamente o processo seletivo para a vaga de coordenador de marketing. E no final o José foi escolhido. Então imagine a seguinte situação: fizemos uma seleção interna,
considerando a Paulo, Otávio e José, para a disputa do cargo do Oswaldo. E o José acabou sendo escolhido. Perfeito, primeiro processo seletivo. Sendo que, quando eu escolhi o José para o cargo de coordenador de marketing, a vaga acabou ficando, não é? O cargo dele acabou ficando vago. Ou seja, um novo processo seletivo foi disparado. Então, quando a gente fala num processo seletivo interno, isto acaba tendo uma implicação, que é a duplicação das vagas. Então, está aí um assunto relevante aqui para o nosso curso. E o segundo ponto é o seguinte, muitas empresas têm dificuldade de valorizar a prata da casa em função do baixo investimento em treinamento e desenvolvimento, porque o treinamento ele capacita a pessoa para ser mais produtiva no cargo atual, e o desenvolvimento capacita para os cargos futuros que venham a surgir na organização. Então, se a empresa não investe em desenvolvimento de pessoal, vai ter dificuldade de preencher de forma satisfatória os cargos futuros que surjam na empresa. Agora, vamos imaginar que você trabalhe numa organização que tem dificuldade de investir, porque existem empresas que têm essa dificuldade. O que fazer? Bem, naturalmente, né, você sempre tem um grupo pequeno, mas existe, de pessoas que fazem investimentos independentes, ou seja, pessoas que bancam o seu processo de educação, o seu processo de desenvolvimento. Então, o mínimo que um gestor de RH precisa fazer, que um departamento de RH precisa fazer, é estimular que as pessoas investam nelas mesmas, através de campanhas de marketing interno. Exemplo, invista em você e conte para a gente, não é? De modo a ter currículos sempre atualizados, para que a empresa possa aproveitar ao máximo possível as pessoas que estão fazendo investimentos em suas carreiras. Perfeito?